Bom, como vocês podem ver, estou segurando um copo e a gente vai falar de cubismo. E qual a relação que esse copo tem com o cubismo? Como que eu vou usar ele para explicar? Fala pessoal, tudo bem? Vamos nos preparar então para mais uma aula. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco do cubismo, fazendo parte das vanguardas artísticas. Já ouviu aquela expressão de que você precisa olhar com um outro olhar sobre determinado assunto ou sobre alguma pessoa? Já teve aquela pessoa que você conheceu e você não foi muito bem para a cara dela, mas conforme a convivência, o olhar diferente, você começou a entender a pessoa, começou a gostar da pessoa? Você já ouviu uma música pela primeira vez e não deu a mínima para ela? Só que de repente, uma outra circunstância, você ouviu a mesma música e parece que aquela música falou o seu coração? E se eu te contar que isso tem a ver com a questão do cubismo? Vamos lá então? Como início de conversa, a gente precisa falar do surgimento do cubismo. O grande nome do cubismo é o Pablo Picasso, espanhol. Ele fez uma parceria muito interessante com outro artista também chamado Georges Braque, onde eles levaram muito a sério essa questão do cubismo, que na verdade não tinha o nome cubismo, né? O nome cubismo surgiu por conta de uma obra que eles fizeram e as casinhas pareciam pequenos cubos na montanha, e aí um crítico de arte acabou nomeando esse estilo como cubismo. Ele poderia ter outro nome, poderia ser angulismo, perspectivismo, enfim. E um dos conceitos principais do cubismo é de que nós vemos as coisas de diversos ângulos diferentes. Então, o olho direito tampado, quando o esquerdo observa, vê uma coisa, e quando você faz o contrário, ele vê a outra coisa, um outro ponto. Então, se você pegar uma colher ou um objeto, colocar na sua frente, não muito próximo do seu rosto, e fechar um olho, você vê algumas partes. Quando você fecha o outro olho e faz o contrário, você vê partes que o outro olho não viu. Então, isso é uma forma provocativa que o cubismo trouxe para nós. E ele funde esses dois pontos de vista na mesma tela. Picasso ele era um artista muito curioso, ele tinha a sensibilidade muito grande de pegar elementos, de captar mensagem, de observar o mundo. Ele sabia pegar referências, juntar com as suas próprias necessidades e criar coisas incríveis, coisas novas. Tem até uma história muito interessante que quando Picasso desenhou as senhoritas da Avião, ele recebeu umas críticas muito negativas quando ele mostrou para os colegas dele, porque aquela pintura ela não tinha perspectiva, ela não tinha volume, era chapado, era bidimensional demais. E o rosto das mulheres eram desenhados como se fossem máscaras africanas, que era a influência que ele tinha na época, porque ele viveu um tempo na África. E quando ele retratou isso na obra, os amigos dele não viu aquilo com bons olhos, fez uma crítica, ele ficou muito chateado, ele enrolou a tela, guardou, e logo mais tarde Braque, seu grande amigo, se reencontrou e foram conversar sobre a estrutura daquela obra e começaram a partir dali reconstruir e criar diversas pinturas no estilo cubista. Essa aliança de Braque com Picasso, ela se encerra a partir do momento onde Braque se alista ao exército francês, vai servir a Primeira Guerra Mundial, e ali houve uma ruptura, né? Como eles não se viam mais, não conversavam mais, então ali eles tiveram que parar. Então o cubismo ele dura de 1908 até o começo da Primeira Guerra. E depois da Primeira Guerra, cada artista segue o seu caminho, eles não voltam a fazer projetos junto, infelizmente. E o cubismo veio para influenciar também diversas outras formas de arte, como por exemplo o futurismo que a gente já estudou, o futurismo italiano, né? O vorticismo inglês, o suprematismo russo de Malevich, Pierre Mondrian também, e consegue seguir aí até hoje influenciando o design, influenciando a arquitetura. E um dos artistas que segue esse conceito também do cubista, que a gente conhece hoje, é o Romero Brito. Então, para falarmos de cubismo, é importante a gente ir para Paris em 1907, uma exposição de Pablo Picasso, em que ele apresenta a obra inaugural do movimento As Senhoras de Avignon. É um quadro emblemático, é um quadro muito importante. Neste quadro, a gente tem figuras de mulheres e essas mulheres já são representadas em ângulos retos, geométricas. E algumas dessas mulheres, no rosto, têm a representação de máscaras africanas.
Vale lembrar que nesse momento Picasso está muito interessado na arte africana, porque ele passou um tempo na África e conseguiu captar a essência e o design e as cores e a estética da cultura africana. Picasso influenciado por Paul Cézanne. Sim, Picasso vai beber na fonte de um Cézanne para poder compor as suas obras, para começar o seu cubismo. Entre as características do cubismo, vale ressaltar a utilização de formas e volumes geométricos. O cubista ele também gosta de decompor essas imagens. As imagens que foram decompostas são reconstruídas através de colagens. Essas colagens podem ser literalmente colagens de desenho recortado e colagem, ou simplesmente de colagem de visual, colagem de visão. Os ângulos que você vê aquele determinado produto, aquele determinado objeto ou determinada realidade que você quer retratar. Outra coisa muito importante que eu quero que vocês entendam é que no cubismo trabalha-se com planos. Então, existe uma renúncia da perspectiva. Então, não é mais interessante, igual a arte acadêmica, não é interessante eu ter aquela noção de perspectiva. Isso é quebrado, é renúncia. Então, eu vou usar agora planificações. Por mais que eu esteja desenhando um objeto em 3 dimensões, mas completamente fragmentado. Imagina que você está numa sala repleta de espelhos, e que você pudesse pegar cada parte daquele espelho e montar uma imagem com ângulos diferentes daquele ângulo que você está vendo. Importante ressaltar também que o cubismo ele é composto de 2 fases. Primeiro, nós temos o cubismo analítico e depois a gente tem o cubismo sintético. Dentro do cubismo analítico, que aconteceu em 1909, é importante ressaltar aqui que a preocupação com a destruição e a desconstrução, a decomposição da imagem, tá? Em todos os seus elementos. E se você perceber, algumas imagens que está aparecendo para vocês aqui agora, vocês vão perceber que as imagens são monocromáticas, ou seja, reduz os tons a bege, marrom, cinza, alguma coisa de preto, alguma coisa de branco, você não vê aquele monte de cor. É quase que um oposto ao fauvismo, O fauvismo que a gente vai ver logo em breve também, onde há o uso de muitas cores e as cores estão em locais onde elas não precisariam estar e nem ser daquela cor. Então, o cubismo, ele trabalha um pouco mais a questão da forma, ele quer mostrar para a pessoa que está olhando a obra qual forma que está sendo retratada, como se fosse um enigma, mas na visão do artista é a decomposição da realidade. Nós podemos ver um exemplo que eu acabei de citar nesse quadro de Picasso que está aparecendo aí para vocês. Vocês podem perceber que o que predomina nesse quadro é basicamente um tom, o tom amarronzado. Então você tem um marrom um pouco de bege, um marrom mais escuro, um marrom amarelado, um marrom quase cinza, um marrom quase branco, um marrom mais voltado ali para o preto, ou seja, de um tom só. A próxima fase é o cubismo sintético, que aconteceu por volta de 1911. Tá? Ela é uma reação à fragmentação, ou seja, as imagens elas passam a ser reconhecíveis. Tá? Esse processo do cubismo sintético deu-se porque Picasso e Braque eles estavam percebendo que a obra deles o analítico estava começando a cair muito para o abstrato. E eles não queriam que fosse tão complicado do observador identificar as imagens. Então, eles voltaram e começaram a reconstruir. Então, era uma reação à fragmentação. Então, as figuras elas eram novamente reconhecíveis. Dá para ver qual objeto, qual cena que está acontecendo ali. E eles acabam acrescentando outros elementos também dentro da sua composição gráfica, introduziu letras, número, começou a colocar texturas de materiais diferentes, como tecido, como jornal, vidro. Ou seja, a pintura ela passa a ser tátil. Então a gente pode sentir a textura, sentir que tipo de material que foi feito. Então foi feita para colocar a mão. Como outro exemplo do cubismo sintético, a gente tem uma outra obra de Picasso, que é o autorretrato, onde a imagem ela já é reconhecível e o volume também fica bastante evidente nessa imagem. Eu representaria esse copo de uma forma um pouco mais geometrizada, tá? Porém, esse copo ele está da forma como eu posso ver. Ele tem todo o volume, ele tem perspectiva, ele tem o brilho,
Ele tem, no caso aqui, ele é transparente, translúcido, consigo ver minha mão aqui atrás. Se eu tivesse com o líquido, eu conseguiria ver o líquido, ok? Então, e se de repente esse copo aqui, ele quebrasse? Tá? Esse copo, depois de quebrado, e eu tentasse remontar esse copo. Obviamente eu conseguiria perceber que o copo foi remontado, mas se a gente tivesse a chance de usar essa ideia para remontar o copo, mas montar igual eu falei antes, com todas as perspectivas, com todas as vistas sendo vista ao mesmo tempo. Pois é, esse é o conceito do cubismo. Observar de diversas formas, diversos ângulos, aquele mesmo objeto. Então, o objeto que ora estou vendo de frente, eu posso retratar ele visto de cima, visto de baixo, visto um pouco mais de longe, visto com mais detalhe. E olha que interessante, ao varrer onde o copo foi quebrado, de uma certa forma aqui, a gente juntou todos os pedaços, ou seja, todas as vistas que eu via desse objeto, que era um copo, que eu via ele montado, que agora ele está de uma forma diferente. Eu tenho o fundo, eu tenho a lateral com a alça, eu tenho a outra lateral quase que completa aqui, e eu tenho os fragmentos. Então, ao estourar o copo no chão, eu montei uma obra cubista, né? Seríamos aqui talvez um analítico ou um sintético. Se a gente tivesse que brincar com o conceito cubista, ele é mais ou menos isso. É o desconstruir para reconstruir. Só que quando você reconstrói, ele não fica do mesmo jeito como era. Por mais que você pegue uma obra cubista e recorte ela e tente encaixar de uma forma correta, como se fosse um quebra-cabeça, ela não fica mais do mesmo jeito, porque ela é fundida. Ela está fundida, construída daquela forma cubista. Então, a obra cubista, a gente pode até entender que é uma crítica, levando em questão sobre o ponto de vista. O ponto de vista. Por exemplo, a obra Guernica. Naquela obra foi retratado a Guerra Civil Espanhola, onde a cidade de Guernica foi bombardeada pelo exército alemão. E você percebe que Picasso, ao desenhar aquela obra, ele retratou a luz simbolizando a esperança, as mulheres gritando, o corpo do soldado morto, elementos simbolizando a cultura espanhola, que é o touro. Então ali, de uma forma desconstruída, com um ponto de vista diferente, Picasso quis trabalhar e quis mostrar isso pra gente. Bom, pessoal, então é isso. Essa parte teórica a gente vai encerrar aqui. A gente vai passar para a parte prática, que é um exercício. Como eu falei para vocês, é muito mais gostoso e prazeroso quando a gente aprende os conceitos na prática. Ok? Então eu preparei uma atividade bem interessante pra gente. Eu vou explicar no próximo vídeo. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.